É, o microfone. Daqui a pouco sabe. Vem comigo que nós vamos falar nisso. E quando você é candidato a quê? É candidato a quê você? Pois é, mas vai ser candidato a quê? Ainda não tem nada ainda? Caso sério. Caso sério. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de março de 2010, sábado. O verbete é 1520, 4 páginas e 46 logias e 10 máximos. O tema é mega imprevisibilidade. A especialidade é a autoevoluciologia. Definição: a mega imprevisibilidade é a condição de dificuldade máxima de a consciência pré-serenona prever com segurança quando tornar-se a serenona, deixando definitivamente ressomar. Se divide entre vocês, quem é que já sabe dessas coisas? Eu queria saber qual foi a forma usada. Agora, a coerência do temperamento de vida em vida humana. O chamado da evolução consciencial, a conquista máxima desta vida, a categoria do complexo pessoal, a ocorrência fora das expectativas do senso comum, o impacto extremo nas retroconvicções, a alteração positiva na automundividência, as concausas extrafísicas ignoradas. Eu quero chamar a atenção que o detalhismo está muito rico nesse verbete. E na argumentologia tem a taxologia com 7 categorias de mega imprevisibilidades. Na remissiologia nós falamos a autoprevisão existencial, know-how evolutivo, planilha evolutiva, previsão da autossobrevida e teleobiotipologia. Agora, pergunta. Ontem, enquanto eu me preparava para assistir a tertúlia, vieram as palavras Conselho dos 500 como fluxo normal do meu pensamento. Em seguida, ouvi Amparador. Você poderia explicar o que é Conselho dos 500 e qual foi o motivo da criação desse? Já ouvi várias vezes você citar o assunto, mas gostaria de uma explicação mais detalhada sobre isso. Tem alguém aí do Conselho dos 500? Não tem ninguém? É? Daqueles 9 não tem ninguém? Não? Quem é que quer falar do Conselho dos 500? Tem alguém aí de vocês que queira falar? Pra não ser só eu que vivo falando aqui. É? Fala alguma coisa. Depois eu dou um toque. Bom, o Conselho dos 500 foi uma proposta do professor Valdo, que é a constituição de uma estrutura que possa tomar as decisões, as grandes decisões que envolva a Cognópolis, que é a comunidade aqui dos voluntários da Conscienciologia em Foz. Essa estrutura é feita de uma maneira em que todos possam participar. Então não é uma condição de uma democracia representativa, e sim uma aproximação já da democracia pura, onde todos têm as condições de participação para tomar decisão referente às grandes questões que envolvem a Cognópolis. Isso, até certo ponto, já é uma reconstituição do que já ocorreu também no passado, por exemplo, na Grécia Antiga. E essa é uma forma hoje de operacionalizar dentro da Cognópolis essa proposta da democracia pura. Existe um autor que escreveu sobre isso, o professor J. Vasconcelos. Inclusive agora, através da divulgação do seu trabalho na mídia, vai divulgar também a Cognópolis como um exemplo, hoje, um estudo de caso de materialização da democracia pura. Tá? Então, o Conselho dos 500, hoje tem uma comissão com 9, como o professor Valdo se referiu. Quem está à frente são os professores Júlio Garcia e o professor Alexandre Baltazar.
Então a pessoa pode também entrar através do site da Unicim, possivelmente vai ter mais informações. Ok? Você decorou bem a lição, está na ponta da língua. Impressionante. Ele falou tudo. Eu não preciso falar nada. Valdo, só então aqui, ó, tem um blog. O blog é http, né? Aí é conselhodos500.blogspot, que é spot.com. Eu vou repetir. Conselho dos 500, 500 é com 500, tá? .blogspot.com. É o blog do Conselho dos 500 da Cognópolis, tá? Sem o www, não tem o www. Então, para quem tiver interesse. Outra pergunta. Pelo que eu analiso da minha modesta pesquisa sobre assistência multinacional em instituições totais, terá a evolução em cadeia um autorado Holocarno? Sem dúvida. Isso é o autor que está perguntando. É o Cláudio Costa. Ele está querendo voltar às canchas, voltar ao serviço, vai entrar no jogo de novo. Tá certo? Vamos ver o que dá, ele é muito bom. Recentemente tive um sonho que me encontrava com meu avô falecido há 11 anos. Ele se encontrava num lugar branco, iluminado, e vestia roupas totalmente pretas, e eu também. Eu estava deitada no colo dele, ele me consolava, me acarinhava enquanto eu chorava. Parecia calmo e sereno, apesar de estar de preto. Que lugar poderia ser esse? Porque estávamos de preto. Fiquei intrigada com esse sonho, gostaria de saber mais sobre isso. Olha, a primeira coisa, isso aí é um mero sonho, tudo indica que você virou uma criança, estava chorando no colo dele, isso é sonho, é processo emocional. Anota isso, anota a época e deixa para ver se tem mais alguma novidade, mas que isso é onírico, tudo indica. Sobre a psicofonia interespécie, concretamente entre N e o professor, terá sido um centro interpretativo do conteúdo da fala, ou seja, na área de Wernicke, do cérebro do professor, que o EM teve dificuldade em sincronizar-se? Poderá isso representar o efeito da junção de duas matrizes de linguagem completamente diferente, naturalmente verificada entre duas espécies? Poderiam também colocar como hipótese a eventual diferença estrutural entre os vossos paracérebros, ou até mesmo a discrepância entre os vossos dicionários cerebrais? Olha, todas as discrepâncias que você está falando são óbvias. Agora, o problema mais sério era o modo do EM falar. E a coisa mais séria comigo eram as minhas sinapses. As minhas sinapses do cérebro que eu tenho atualmente. As minhas sinapses não são muito, vamos dizer, modestas, não. Porque eu comecei com parapsiquismo com 3 anos, a maioria não tem isso. Isso aí muda a sinapse, não adianta. E a gente é obrigado a reconhecer isso. Não tem saída. Então isso aí mexeu com ele, porque ele não tinha lá, na condição dele, esse parapsiquismo desse nível. Isso aí prejudicou alguma coisa na passagem da fala dele, do paracérebro dele para o meu. Agora, até ele ajustar no meu cerebelo, que esse é o processo da psicomotricidade. A situação toda foi essa. Agora, que todas essas áreas aí devem ter interferido, deve. A gente não sabe quem é que interferiu mais, de que modo, como. Assisti ontem ao especial do Chico Xavier no Globo Repórter. Falaram sobre as mensagens que o Chico estaria enviando para 2 médicos, mas o filho disse que são falsas, pois o Chico, antes de dessomar, teria criado um código para que as pessoas identificassem a veracidade das cartas. Me recordo que em uma tertúlia o senhor disse que o Chico estaria na Interlúdio fazendo um trabalho com pessoas, se não estou enganada, do passado dele. Poderia falar algo? Sim, isso aí foi quando ele esteve aqui com o Emmanuel. O Emmanuel falou que estava se despedindo e para eu encaminhá-lo aí aos nossos amigos, tem muita gente que é amigo dele também do passado. E foi o que a gente fez. Ele esteve na Interlúdio examinando as coisas. Agora, ó, uma coisa que eu acho errado foi o seguinte, foi eles terem induzido o Chico a fazer esse código. Isso aí não é do temperamento dele. Ele era muito aberto para ficar assim. É tanto que ele cometia até algumas farsas
mistificações, e estava pouco ligando para isso, só para poder ajudar os outros. Agora, fazer código para ficar difícil a situação, não é bem o temperamento dele, não. Eu não acho, não. Mas, em compensação, do ponto de vista de sustar as mistificações psicográficas, não há dúvida que isso aí é uma das técnicas. Agora, eu me lembro muito bem que uma vez nós discutimos sobre isso, eu falei com ele, a gente não deve entrar nisso. Isso não é bom. Não é um processo espontâneo. Fica colocando, é igualzinho, por exemplo, a turma da Size Cop. Fica procurando, você está entendendo? Nugas, cabelo em ovo, essas coisas nesse sentido. No caso dele, que sempre facilitou tudo, como é que fica? E outra coisa, ele que era aberto, não é bem a condição dele, é um negócio um pouco antípoda para a personalidade e o temperamento dele. Ele deve ter sido induzido para isso. A mesma coisa, aquele negócio daquela coleção de boinas que guardaram dele. Eu tinha falado para ele, ó, cuidado com essas coisas, não deixa não, porque mais tarde eles vão fazer piada de tudo isso. Do jeito que fizeram com aquela Demarco lá sobre o sapato dela. Isso aí é perigoso, é coisa de mulher. Você tem que ter cuidado com essas coisas. É lógico que algumas boinas a pessoa usa, mas sabe lá, com o passar do tempo, quantas boinas ela achou, não sei. Por exemplo, se for mais de 20, já é um negócio esquisito. Não é isso? Ele que dava tudo para os outros, agora fica com uma coleção de boina de 20, também não está de acordo com o temperamento dele. Agora, ó, são esses detalhes que eu olhava na vida dele para manter a autobiografia de santidade do Chico Xavier. Eu era nada mais do que é aquilo que o Eurípides aí está fazendo. Eu estou falando não é Eurípides, doutor Eurípides Tahan Vieira, não. Estou falando esse Eurípides, que é o filho dele lá que está com ele. Isso aí é problemático, essa condição. Está entendendo? Eu, por exemplo, com o Chico, eu sempre tratava ele como se fosse a minha mãe. Por isso que a gente tirou várias fotografias, minha mãe do lado, ele do outro e eu no meio. Ele gostava demais disso. Eu e as minhas duas mães. Ele ficava feliz da vida. Está entendendo com a situação? Onde devemos concentrar nossos esforços para aumentar as percepções parapsíquicas? Estou um pouco acima do meu peso corporal. O sobrepeso pode interferir no processo? Ora, dependendo do volume do sobrepeso, ele interfere em tudo da pessoa, inclusive na cabeça, elaboração mental. A pessoa fica brade, fica lenta na elaboração mental. É lógico, isso aí, vai influir no processo parapsíquico. Aí é preciso ver o tamanho do seu processo de sobrepeso, a expressão do sobrepeso. Agora, você deve concentrar as percepções parapsíquicas através do estado vibracional, nas energias. Isso é que é importante. Uma coisa que faz desenvolver o parapsiquismo mais rápido são as práticas da Telex. Em Paradoxologia, página 24, paradoxo intraconsciencial das vocações inatas e realizadas pelas restrições somáticas. O caso é o seguinte, a pessoa tem vocação inata. Por exemplo, ela era ótima para tocar instrumentos musicais e tudo mais. Ela vem agora e está um pouco surda. Vai dar problema, é uma restrição somática. Ou ela tem alguns problemas na mão, que não dá para tocar instrumento, usar os dedos, tudo isso. Mas agora o pior é a surdez, por exemplo, que é a do Beethoven, que tudo indica que a questão do Beethoven, ele tinha o processo da surdez, ele usava até um megafone, um processo para pegar o som maior no ouvido. Ele tinha isso devido à neuroluz, ou seja, a neurosífilis, a sífilis nervosa. Aquilo atacou o processo do mecanismo da audição dele. Agora, ó, existe aí o Segredo de Beethoven, que é um filme. É muito interessante o filme. Se vocês quiserem ver, é uma boa. O Marco me mandou o filme, a Tereza mandou o filme. Entende? Se vocês quiserem ver isso, eu até posso arranjar o filme, porque eu já vi o filme. O Segredo de Beethoven. Alguém viu aí? Não? Engraçado. Ah, você viu. Você gostou?
Valeu, né? A moça é fora de série. O homem não é muito bom na caracterização do Beethoven, não, mas quebra o galho. Mas não parece com aquilo que é o Beethoven, não. Eles não arranjaram. O casting não foi bem selecionado. Agora, a louraça lá é fora de série, a Kruger, ela é fora de série. Agora, ó, se o povo lá dos filmes quiserem ver isso, me fala que eu tenho filme. Tá certo? Uma hora eu posso arranjar. Você vai ficar aí até o fim hoje? Eu quero falar uma coisinha com você. Agora, como fica a proex de uma pessoa em relação a esse paradoxo e a mega imprevisibilidade? Vamos entender. Mega imprevisibilidade. Quando a pessoa vem aqui e acontece isso, se não houve um acidente de percurso muito forte, é porque aquilo já estava marcado. Às vezes não tem imprevisibilidade nenhuma, porque às vezes foi ela mesma que escolheu a dificuldade. Vocês já pensaram, muitos de vocês têm alguma dificuldade, algum percalço, alguma vicissitude nessa vida, que vocês mesmos escolheram. Tem que pensar nisso. Aí os processos paradoxos ficam um pouco, né, de lado, ele não funciona. Em efeitologia, página 23, quarta linha, o efeito colateral, imprevisto, tudo bem, dá para entender. Mas o efeito dominó incalculável, terceira linha, parece ser um paradoxo, porque sempre que se usa essa expressão, é justamente para dizer que já sabemos o que vai acontecer. Sim, mas vamos supor que o efeito dominó... tá. Então não adianta falar, né? Mas olha, deixa eu acabar de falar, que eu já comecei por cada turma que está aqui. Vamos supor que o efeito dominó seja de um efeito imprevisível. Não vai ser imprevisível? Então, me conta, os outros também não foram vindo, não, hein? Alô, alô. Hein? É só a partir desse? Foi a partir dessa resposta? Eu quero saber se eu tenho que repetir meu trabalho, porque eu estou recebendo menos. Hein? Ah, foi também a pergunta dele. Então quer dizer que esses dois aqui eu respondo depois. Sabe, porque senão eu perco, né? Meu salário, eu recebo para tudo aí qualificado. Agora, então, tudo isso aqui eu vou deixar para falar depois. Tem coisa aqui. Inclusive, nós estamos aqui com o Bobato. Sabe, está apresentando o trabalho dele hoje aí para nós. Professor, eu posso fazer uma pergunta aqui sobre o vermelho de hoje? Faz favor. Em fenomenologia, na quinta linha, o senhor coloca o Marta Pensene da personalidade anterior e o Marta Pensene da personalidade atual. E em fatologia, na primeira linha, o senhor coloca a coerência do temperamento de vida em vida humana. A minha pergunta e dúvida é o seguinte: o Marta Pensene tem mais a ver com a personalidade ou com o temperamento? A gente sabe que o temperamento faz parte da personalidade. Marta Pensene tem que haver mais com aquele corpo, com aquela vida. Agora, o temperamento, ele vai de corpo em corpo. Então, agora, Marta Pensene nem sempre. Por exemplo, a pessoa tem um temperamento, mas ela está bloqueada, o corpo não corresponde àquilo que ela precisa. O Marta Pensene vai ser diferente. Ele não vai se expressar totalmente. Tem lógica? Você entendeu? Entendi, tem outra Há uma diferença entre uma coisa e outra. Uhum. E à medida que a gente vai ficando mais lúcido de vida em vida, o senhor coloca que essa coerência desse temperamento é ficar próximo. Ele vai se assentando, há uma consolidação das manifestações positivas. Entendeu? Entendi. A consolidação das manifestações doentias, patológicas, ela dura pouco. Essa é a chamada consolidação baratrosférica. Ela dura pouco, ela não dura muito tempo. Então, esse temperamento não seria assim uma causa, não seria assim um indicador de uma pesquisa de uma personalidade consecutiva? Não poderia se basear nisso? Não, na personalidade consecutiva o temperamento é decisivo, vamos dizer, imperativo ou imperioso. Ele comanda, ele determina.
Entendi. Entendeu? Entendi. Para você saber isso não tem jeito. Agora veja, eu estou falando o temperamento básico. Pelo seguinte, na personalidade consecutiva, a pessoa era ótima numa determinada manifestação social. Ela vem agora, mas o corpo melhorou em outras coisas, aquela manifestação social, para ela, hoje, se tornou obsoleta, pequena, deficitária, não interessa mais. Ela muda. Acapite? Capite. Então, vamos supor, por exemplo, que num determinado corpo a pessoa estava com hipomnésia. Ela não tinha uma boa memória. Então, o que se passava? Ela gostava de fazer certos exercícios, gostava de dançar, que não precisa de usar a memória. Agora, ela vem agora num corpo que na hereditariedade, as coisas todas, muita coisa se fixou, o temperamento é o mesmo, mas ela está com memória, está com a cabeça a mil, está ótima em elaboração de pensamento. Ela não vai mais ligar para o processo, De dança. vamos dizer, psicomotriz, cerebelar. Você entendeu? Entendi. Então, essas coisas nós temos que ver. O temperamento é o mesmo. Mas a manifestação, ela não se realiza como precisa. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, se tivesse mais tempo, era isso que eu ia estudar mais. O problema da personalidade consecutiva é simplesmente fascinante, como pesquisa. É um negócio violento. Agora, o que eu vejo é o seguinte, às vezes, quando você identifica a personalidade consecutiva e ela admite, ela vai ser o primeiro pesquisador. Ela também acha fascinante estudar a si mesma. Você está entendendo? Agora, as diferenças são gritantes. Se aparece uma diferença, ela é gritante. Para quem conheceu as duas personalidades, ou conhece as duas personalidades, conheceu a anterior e conhece a atual, isso é impressionante. Você vê direitinho aonde que pega o carro, aonde que há a ruptura, ou que há a lacuna, ou que há deficiência. Entendeu? Isso aí é impressionante pensar. Agora, eu penso que com o passar do tempo, a consciência-terapia vai se interessar muito por isso. Por quê? Quem precisa mais de identificar as personalidades consecutivas, adivinha quem? Consciência-terapeuta. Você já pensou? É esse o diagnóstico que o Freud, coitado, não estava nem aí. Ele estava lá com os inconscientes dele, não chegou nem perto disso. Vocês estão entendendo? Agora, os evolucientes. A gente tem que colocar o evoluciente dentro de uma máquina de measuramento, quer dizer, de medida conscienciométrica de uma vida para outra. Isso que seria ideal. Essa diferença gritante, se podia explicar melhor, por favor? A diferença é gritante. Por exemplo, o problema da deficiência do corpo antes e que a pessoa recuperou agora. Aquilo é o óbvio, está na cara, salta aos olhos. Então, através disso, você vê as consequências daquilo. Tem coisa que a pessoa perdeu interesse e tem outros novos interesses que ela agora está com predileção, favorecendo, selecionando, se dedicando. Isso aí é impressionante. Essas diferenças, elas tendem a ser melhores, né, de uma vida para outra? Não, depende. Vamos devagar com a dor, não é assim não. Tem coisa que pode piorar, tem coisa que pode melhorar. Aí depende das ações, a ficha. Depende do saldo da FEP. Isso aqui é. Sr. Valdo, para mim não ficou claro na definologia, mas na parte final da definologia, onde tem ali... Deixa eu ler tudo. A mega imprevisibilidade é a condição de dificuldade máxima de a consciência pré-serenona prever com segurança quando tornar-se-á serenona, deixando definitivamente de ressomar. O que eu estou falando é o serenão na hora que ele vai se transformar em consciência livre. Quer dizer, o top, o serenão no fim da carreira evolutiva de serenologia dele. Capite? Capite. É isso.
na nesse hora, caso, né? Deixando definitivamente de somar, não precisa mais. Tá. Nesse caso, é que esse momento, né, que o serenão deixa de ser, então, que ele vai deixar de somar. No Oriente, eu chamo de moksha. Nesse caso, é quase a virada, ele não é ainda uma consciência livre, seria esse momento exato. A clivagem. Ele chegou no turning point. Tá. É a hora entendeu? De ver, a encruzilhada. Agora, ó, é esses que às vezes acontece, que ele às vezes não quer ser ainda consciência livre. Ele ainda quer fazer alguma coisa em favor dos outros antes de ir embora. E às vezes, quando ele começa a fazer de um grupo, às vezes ele vê outros. Aquilo às vezes então atrasa o processo dele. Ele às vezes já tem liberdade para isso. Que a hora que ele deixar também não vai voltar atrás. Então é aquela bobagem do Oriente que pensa, né? Cuidado com essa barata que é a minha avó. Não existe isso, isso é besteira. Essa regressão automática, biológica, etc., evolutiva, não existe isso. Essa condição para o serenão, muito provavelmente ele já vem planejando há muitas ressomas antes de realmente chegar nesse momento. Quando chega nisso, ele já está doutor em serenologia, já sabe tudo sobre a Terra, e às vezes até de outros planetas, ele sabe tudo. Eu nunca coloco a mão no fogo, a mão na cumbuca, quando eu falo negócio de Terra, isso é bobagem. O serenão pode saber de vários planetas, não é só de um. Modo que é preciso ver aquele caso, como é que é. É igual a gente falar que vocês, por exemplo, são terráqueos, que sempre viveram aqui, não existe isso. A Terra é muito pequena, vocês são mais zerados. Para fazer todas as besteiras que vocês fizeram, a Terra, o tempo dela é curto. Tem que dar um tempo maior para mostrar as bobagens todas que foram feitas por nós. Tá certo? Então é preciso testar tudo isso. Pode falar lá. Professor, eu queria saber um pouco sobre a teática da mega imprevisibilidade. É a teoria e a prática da mega imprevisibilidade. Quer dizer, teoria é o que nós já estamos sabendo. A prática, vocês já estão começando. Eu ainda estou longe ainda, mas já tem gente. A Magali parece que já está lá na frente. Não é isso, Magali? Mas como que é praticar a mega imprevisibilidade? Fazer tudo de bom em favor do cosmos. E por que isso é praticar o imprevisível? É imprevisível porque você nunca sabe o que é que tem pela frente. Agora, é imprevisível também porque você não sabe quanto tempo você vai demorar para fazer isso. Ou sabe? Eu nunca sei, né? É bom a gente perguntar, sei lá, se ela é serenona. Você sabe? Não. Então a imprevisibilidade também se manifesta sobre você. Não tem saída. E como conviver bem com essa imprevisibilidade das coisas? É fazendo o máximo possível de tudo em favor de todos, do ponto de vista bem, cosmoético, prioritário, melhor, ideal, a harmonia, o equilíbrio máximo. É isso aí. Estamos online? Então, gente, eu posso voltar aqui à minha peroração. Tá certo? Lá vamos-nos vestidos. Em efeitologia, página 23, quarta linha, o efeito colateral imprevisto, tudo bem, dá para entender. Mas o efeito dominó incalculado, terceira linha, parece ser um paradoxo, porque sempre que se usa essa expressão, é justamente para dizer que já sabemos o que vai acontecer. Como prever o que vai acontecer? O oposto do que esperamos que vai acontecer e desenvolver sinapse relacionada à eliminação de expectativa. Não, aqui ó, o que eu quero é o seguinte, pondera só comigo. É possível você ter um efeito dominó de imprevisibilidade? Um fato imprevisível que vai dar um outro, que vai dar um outro, que vai dar um outro. Isso é a chamada corrente do processo, efeito cascata da imprevisibilidade. Isso também sai por aí. Eu não vejo que esteja tão fora da realidade, não. Agora, o processo todo é o seguinte, expectativa a gente tem, mas uma expectativa 100% para acabar com a imprevisibilidade é uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida.
É verdade ou não é? Você tem expectativa certinha de tudo. Mesmo com maior precognição, a pessoa não tem isso. É muito difícil. Eu não sei como é que é com serenão, mas no nosso nível aqui, de pré-serenóis, em Paradoxologia, página 24, o paradoxo, eu estou lendo de novo, que esse é o anterior aqui. O paradoxo interconsciencial das vocações inatas e realizada pelas restrições somáticas. Como fica proex uma pessoa em relação a esse paradoxo e a mega imprevisibilidade? O problema é o seguinte, as vocações inatas e realizadas é aquela pessoa, por exemplo, que ela vem com alguma coisa no corpo que não deixa, que não permite a ela, por exemplo, fazer aquilo que ela fazia com o corpo anterior. O corpo anterior tinha maiores potenciais, esse agora não tem. Ela então fica cerceada na sua manifestação, ela fica totalmente reduzida e deficitária no processo. Essas coisas que eu tenho. E tem também o problema, que a pessoa era deficitária numa vida e ela vem agora com um corpo novo, ela despreza aquilo que ela fazia para fazer uma coisa muito melhor, que o corpo permite que ela faça. Por aí, uma coisa séria que a gente tem que lembrar é o seguinte, a maioria das pessoas não pensam nisso que eu vou falar aqui. Elas não pensam na qualidade do corpo que elas têm. Por quê? Se a pessoa tem aquilo, ela não liga para aquele negócio. É igualzinho eu, por exemplo, eu vivi em Ipanema, não me interessava ir muito à praia. A praia está ali, tudo perto. Você está entendendo? Todo dia. Então é a mesma coisa. A pessoa que tem a situação no corpo, ela às vezes não dá valor para os potenciais, os talentos, os dons, as predisposições que ela tem no corpo. Entende? Então isso tudo também a gente tem que levar em consideração. Outra, o espiritismo no Brasil é muito próximo da população mais humilde, tanto intelectual como financeira. Nesse sentido, o que a Conscienciologia tem feito para traduzir suas propostas para as pessoas intelectualmente menos evoluídas? Nós temos criado professor para atender esse povo. É o terceiro tempo, como nós chamamos. Agora veja, nós cuidamos da parte intelectual, da parte tarística, e não só consoladora. A consolação, ela vai. Mas, por exemplo, a maioria dessas religiões faz uma consolação sem previsão. Ela não faz profilaxia. Em vez da gente dar pão e arroz, pão e circo do Lula, tinha que fazer previsão, profilática, prevenir, ensinar esse povo, em vez de dar o peixe, ensina ele a pescar. É isso que nós estamos tentando fazer. Nós somos da turma de ensinar a pescar, em vez de estar dando peixe o tempo todo. A pessoa tem que dar valor para os valores íntimos que ela tem. Isso que eu estava falando antes. Os potenciais, os dons, todos os, entende? As benesses que ela trouxe consigo mesma. Ela tem que pôr isso em funcionamento. Agora, a TARES é a tarefa do esclarecimento. É isso que me perguntaram lá no Globo News. Qual a diferença? A diferença é essa. Chico Xavier, por exemplo, tudo dele era da TACOM. Tudo que eu fiz foi para ajudar a segurar essa TACOM. Mas esclarecimento é mínimo. Então, por exemplo, na questão dele, 90% era TACOM, 10% a gente pode dizer que seria TARES. No nosso caso, 90% é TARES, 10% é TACOM. Houve uma inversão total de valores, de interesses, de objetivos, de tudo que nós fazemos. Essa diferença, ela é capital, ela é total. Eu não aguentava ficar lá mais, para repetir minhas coisas do passado. Agora veja, a maioria das pessoas do movimento espírita ainda não tem desenvolvimento parapsíquico muito grande, porque se tivesse, não estariam lá. Agora eu falava isso na frente de todos eles, ficavam danados da vida, mas é de uma lógica terrível o meu argumento, baseado nos fatos e nos parafatos. Se a pessoa fica dentro do movimento espírita, é porque ela não tem retrocognição, que ela não lembra que ela já fez essas bobagens todas que ela está repetindo, fazendo o mais do mesmo, o mesmo do mais, o 6 com meia dúzia, uma mesmex total, uma macaqueação o tempo todo. Ela não pensa que ela tem que evoluir, ela não pensa nisso. Outra coisa, muito desses espíritas pensa que é só aquela vida, que não vai ter outra reencarnação, essa é a última,
que descobriu o espiritismo liquida a reencarnação. Tolice, bobagem, analfabetos. É aquilo que eu chamo bobocas de todo tipo. Como é que é? Burrildo, burraldo e burroide. Agora veja, eu falava isso tudo. Um ou outro admitiu a situação, mas eu não insistia, eu não queria convencer. Estou dando meu exemplo. Muitos vieram comigo no movimento espírita, deixaram o movimento espírita por isso. Então veja, o problema é esse: você quer evoluir, você quer ficar no curso pré-maternal, quer ir pelo menos para o curso secundário, é o nosso. Então veja, nós trabalhamos com os intermissivistas, são as consciências que fizeram o curso intermissivo antes de renascer. Então elas sabem tudo, uma base desse processo nosso, elas sabem. Eu aqui estou aqui apenas para servir de, alô, acorda, ó, seu processo é esse, ó, veja bem, tá certo? Ó, o problema é esse, mais nada. Então, há uma diferença muito grande nessa situação, que a gente tem que entender. Agora, por exemplo, TACOM, o governo faz, TARES não faz. Então, nós precisamos suprir até o governo. Cláudio, eu acho que uma diferença bem clara dentro disso que você falou de ensinar a pescar ou pescar pela pessoa, é que a TARES, o que a gente faz aqui é uma assistência emancipatória. Ou seja, a gente promove a autonomia do assistido, né? E na TACOM não. Dependência. Cria uma dependência. O caminho é esse mesmo. Então é por isso. Eu tentei explicar isso lá com calma, lá para a turma, lá no Globo News esses dias. Bom, sim. Ontem passou no Globo Repórter, uma senhora já tinha ido 14 vezes lá no centro, lá tentar receber uma mensagem do filho dela. E nessas 14, acho que umas 9 ela já tinha conseguido e ela voltava sempre. É isso que o Lodge falou, né? Fica dependente daquilo. Não, é né? porque está na dependência daquilo, essas coisas tem, né? Tá vendo? Você que é especialista no assunto, ela viveu isso tudo lá. Como são orquestradas as sincronicidades do ponto de vista extrafísico? As sincronicidades, elas são dirigidas, tudo indica, pelos processos máximos da consciência livre. São consciências livres que dirigem isso. Agora, a sincronicidade pequena, às vezes, a gente sabe o que está se passando. Mas a maioria nós não temos noção. Agora, gente, eu estou aqui com Milton Bobato, vereador, o mandato de muitas vozes. O fim da reeleição para presidente da Câmara, e ele está prestando conta. O Sistema Municipal da Cultura já é eleito. Seria bom a gente dar uma olhadela nisso aqui. Vocês que estão pesquisando as coisas, são 16 páginas. E eu queria que vocês dessem lá uma salva de palmas para o homem nesse trabalho que ele fez. Esse é um grande vereador daqui de Foz. Ó, se alguém quiser ver, está aqui, é interessante. Vale a pena. É a prestação de conta dele. Agora, outra coisa que eu quero falar sobre Foz. A Itaipu Nacional, através do programa Cultivando a Água Boa, convida para a palestra Qualidade de Vida e Alimentos Orgânicos, com médico nutrólogo, doutor orgânico local, auditório do Polo Conscienciocentro de Servilhento. A entrada franca com vagas limitadas. Data 29 de março, quer dizer, depois de amanhã. Agora, a primeira palestra às 16 às 15h30. A segunda das 20 às 21h30. Agora, vale a pena. Dr. Mauro Fernando Cardoso Lins. Ele é médico pediatra pela UFF, médico neuropediatra pela IFF, médico nutrólogo da ABRAM, professor de pós-graduação da Unigran Rio, responsável pelo setor de neuropediatria da Sociedade Pestalozzi do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Agora, ó, a Itaipu Nacional está no meio disso aqui. E ele é um médico nutrólogo. Seria bom vocês verem essa questão aí e chamar atenção para isso aí. Depois de amanhã. Agora, tem aqui também o convite à CCCI, a Repreendência convida os voluntários para a aula aberta especial de Desrepressão Consciencial, ministrada pelo professor Jeffrey Lloyd. Ele está por aqui hoje? Está aqui. O homem é esse aqui, ó. O Jeff é fora de série, é um cara muito simpático, vive rindo, todo mundo gosta de conversar com ele. Ele já está falando português, por incrível que pareça, já há algum tempo.
Então vale a pena. Os temas que ele vai abordar: desrepressão consciencial e lucidez, desrepressão consciencial e grupalidade, desrepressão consciencial e livre-arbítrio, dentre outros. Agora, tem um currículo dele aqui também. Ele veio diretamente da Austrália para fazer essa palestra aqui conosco. Vale a pena ver isso. Agora, outra coisa que eu tenho aqui, eu estou com as especialidades da conscienciologia, que eles estão pesquisando agora e colocando as ordens. Agora são 8 ordens lógicas. Tem 147, não são só 70 que eu fiz lá aquele quadro. Aqui já são 147. Agora, falta muita coisa ainda, porque eu estou trabalhando com cerca de 400 atualmente. Mas é muito importante isso aqui. Se alguém quiser dar uma olhadela no quadro, está aqui, mas eu peço que me devolva, porque eu preciso disso. Isso é só para mostrar. É apenas uma apresentação. Val. Mas espera aí um pouquinho, que parece que o Bobato quer falar alguma coisa, por favor. Eu só queria informar que nós temos o jornal aqui, depois do final a gente... Ah, você vai soltar isso aí na mão da turma? Ah, sei. Vamos distribuir agora, até seria bom distribuir, sim. No final, muito então, bom. Quem quiser pegar havia a prestação de contas dele. Do primeiro ano do mandato, está à disposição. Vale a pena. Ok? Obrigado. Muito bom, isso é ótimo, você pensou bem. Valda, aqui não é só para lembrar que esse programa que você fez na Globo News, que você está falando, para os tertulianos e teletertulianos, que amanhã, domingo, às 23 horas, na Globo News, no canal 40, tá? Para as pessoas que tiverem interesse. Tá certo. Vamos ver o que vai aparecer. Deve ser alguns minutinhos que eu vou falar qualquer coisa. Talvez uma foto com o Chico. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Bom, eu falei mais de hora, mas essas coisas só aparecem 30 segundos. É igualzinho a nosso comercial lá. Aqui na definologia, eu achei que está confuso aqui, porque você fala máxima da consciência pré-serenona, prever com segurança quando tornar-se a serenona. Aí depois você fala, deixando definitivamente de ressomar. Fica parecendo que é a pré-serenona que vai deixar de ressomar. É justamente isso. Mas ela não é. Por incrível que pareça. Vocês estão tendo dificuldade para entender, já é o segundo que pergunta. Escuta, cadê o nosso povo que entende português? Lê isso aí e vê se não está certo. Está tudo claro, óbvio. Cadê está aparecendo professora de português? Tem alguma aí daquela? Mas minha dúvida como é que é, Julieta? Você já viu a definição? A definição. Lê a definição e vê se ela está lógica e racional. Não, se o português está correto. Só parece que ela vai deixar de ressomar quando tornar-se serenona, entendeu? Não, a serenona vai ressomar ainda, não? O problema é do fim da história. Ela tem que tornar serenona e ela que vai saber quando. A previsibilidade é dela e ela também que vai decidir isso. Nessa questão, ela mesma pode enfrentar e decidir o previsível. Então, porque a gente, como serenona, ela já vai saber. Eu te pergunto. Entendi. Tem outra saída para isso? O que você viu? Tá racional isso aí? Tá sim. Quando eu chego, eu leio já, leio verbete, leio você já vejo lá. sempre a definição. Você sabe que lá na entrada tem o verbete, né? Ela lê antes de entrar. Eu chego essa aí é vida, que é um negócio. Julieta. Outra coisa, você falou esses dias que, no caso do transmentor, que é o evoluciólogo, estava nos casos de ascender, né, de entrar numa nova linha. Quem é a pessoa? O transmentor já estaria numa fase de ascensão, né, de até desaparecer. Como que é essa passagem assim, desse nível? Assim, não vai ser encontrado mais? Ele vai entrar na condição de serenões. Então, ele vai participar do colégio invisível dos serenões. Vai ter uma opção de série de determinações, de condições, etc. Tal, entre eles, que nem ele sabe. Tudo vai mudar para ele. E ele vai ficar sigiloso. Até para... vai entrar em sigilo, né? Não é aquele voto de silêncio, mas é um voto de escondimento. Né? Ele se torna... Vai sumir do mercado. Ele se torna anônimo até para você? Assim, vai se tornar anônimo? Vamos ver, né? Se eu tiver capacidade de aguentar a barra, vamos ver o que é que tem. Mas possivelmente vai ser. Eu vou ser passado para trás, no gado do buraco. Mas olha,
Esse que me espera, é a questão de tempo. Isso para ele é... E assim nós todos. Isso está dentro da Se você previsibilidade. pensar nessa questão de tempo, está tudo bem, não tem nada. Ninguém vai ficar, né? A gente chega lá. É um processo da onda. Isso está dentro da previsibilidade dele. Tá. Mas agora eu que fico pensando, né, pelas coisas que eu tenho visto com ele, mas é que ele agora está muito enrolado. Eu penso, agora aqui é minha observação para você. Eu penso que os processos de empreendimentos e manifestações e procedimentos multidimensionais dessas consciências todas, elas têm assim uma espécie de staccato. Você sabe o que é staccato em música, né? Elas têm que... e aquele negócio dá um break. Tem um pequeno break na questão devido à intensificação da reurbanização. Todo mundo quer ajudar nisso, que é uma coisa nova, diferente, singular, totalmente ímpar, rara. Então todo mundo está pensando nisso, ninguém está pensando no processo deles. Agora, quanto mais evoluída seja a consciência, menos ela pensa em si. Então o processo da Reurbex fez todo mundo confluir para esse objetivo. Então eu penso que muita gente está refreando, como é que fala aquele negócio do freio? Freio de mão. Perdeu o freio de mão, você está entendendo? Está todo mundo no freio de mão. Está aguardando. Isso é opinião minha, ninguém me falou não. Mas pelas minhas observações, o que eu tenho observado é isso. Por que isso? Porque eu tinha consciência que eu estava esperando que ela já tivesse sumido. Ela apareceu do mesmo jeito. E outra coisa, em alto nível, intenso de atividade. Então a Reurbex parece que abalou todo mundo. Desde lá no fundinho da arca até no zênite da evolução por aqui. Todo lado. A que você queria falar? Você comentou esses dias que a tempestade publicitária que foi começada com esses anúncios da Globo, até desde a preparação, até o fato de ir ao ar, que estaria mexendo muito conosco, colocando todo mundo em evidência, e que isso obrigava a gente a rever uma série de pontos para poder segurar a barra. Agora, isso não se estende somente à nossa comunidade ou à conscienciologia, porque, sincronicamente, eu tenho ouvido ao meu redor de pessoas que não são dentro da conscienciologia, que elas tiveram os últimos 15 dias muito agitados, que aconteceram milhões de coisas. Essa marola, ela pega mais gente a partir de nós? Isso aí é efeito da reurbanização. Isso já vem já há algum tempo. Agora, eu estou vendo que está bem intensificado. Por exemplo, esse caso aí, eles estão tentando ajudar o Obama. O Obama já conseguiu 2 vitórias até agora. Esse negócio aí do nuclear, os petardos nucleares aí, as bombas, e o problema da saúde dele nos Estados Unidos, que aqui também é um pouco assim de socialização do processo. Mas isso aí é bom. Você acha, Valdo, que do momento que essa comunidade, esse núcleo aqui de reurbanização, que é a conscienciologia, ele fica mais em evidência, provoca essa marola? Ele fica por causa da intermissividade. Por isso que é bom a gente ter mais intermissivo conosco, para nos defender. Entendi. É isso que o nosso chefe falou. Juntar forças, né? Eu não posso falar que é o nosso chefe, tem que ser o meu. Entendeu? E dá preferência para isso, né? Ter isso como um processo ideal, prioritário, né? Dentro dessa condição agora, é ver os intermissivistas. Agora, você já viu que eu, na enciclopédia, eu falo demais intermissivista. Eu chamo, às vezes, o intermissivista de consciência lúcida, que é o outro nome que eu dou, né? O apelido que a gente dá, a expressão. De modo que vocês, é a minha prata de casa. O problema agora é aumentar a prata de casa. Eles estão querendo arranjar uma nova baixela. Está entendendo? É a saída. Na página 22, na fatologia, a última linha, a revelância
relevância do Serenão, a relevância da serenologia e do Serenão para com sim pré-serenona. Aí eu estou um negócio. O que é que ele tem de importância para você? Isso, você dá alguma importância para a Serenão? É isso. Urubu cego, o que é? Cada um tem a sua, né? Vamos ver o que é que tem. of course. Of course. Of course. Indeed. Sure. Sure. Tá certo. Uma última coisa, aí na parafatologia, você escreve as concausas extrafísicas ignoradas. Ignoradas, as concausas. Aí é que vem o negócio. A imprevisibilidade nasce muito por essa ignorância. A gente não sabe o que é a concausa básica, o fator determinante, o que detonou a origem, a etiologia, porque às vezes o negócio é negativo. Então, seria a etiologia, a ciência da causa. Olha o tal negócio, com causas extrafísicas ignoradas. Valdo, no nosso caso de pré-serenão, como é que a postura madura nesse staccato, esse puxar o freio de mão? O problema é a gente ver o que a gente está fazendo em favor da Tales, né? Nosso caso é Tales. Qual a Tales que nós estamos fazendo? Eu tenho feito força. Olha só esse verbete aqui, ó. Praticamente uma página e meia de detalhismo. Afora os 10 máximos, tem 1, 2, tem 3 sessões que coloca mais um que dá máximo. Entende? Tudo isso é uma coisa para se pensar. Tem 11? Onde é que vocês viram o outro que eu não vi? Qual que é que falta? Crescendo. Crescendo tem 7? Eu coloquei como 6. Tem 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês têm razão. Esse aí eu comi mosca. Esse aqui são 11. Mas o problema todo é o seguinte, isso aí tudo é para a gente pensar no imprevisível, o unpredictable. É importante estudar isso. Página 23, na Principiologia, da segunda para a terceira linha, o princípio da primazia evolutiva da existência presente. Quer dizer, qual é a primazia evolutiva dessa sua vida atualmente? O que você tem que dar mais valor, mais atenção, priorizar, colocar na frente? O que é que você tem nessa vida? É isso aí. É o princípio da primazia evolutiva. Por exemplo, de acordo com os seus aportes, com o corpo que você recebeu, a condição existencial que a vida oferece para você, o que você está fazendo com isso? É a primazia, é o primado. Primado dessa vida. Nunca é igual às outras, não tem vida igual. A pessoa, às vezes, ela procura fazer 10 vidas mais ou menos iguais, mas dá sempre diferença. E ela vai piorando. Se ela começa a repetir muitas vezes, ela piora por causa da regressão. Quando a pessoa ela não anda à frente, ela regride. Ela nunca fica totalmente parada. Porque o próprio cosmos e as companhias caminham. Ela fica para trás. Então, isso aí casa com a questão do megafoco da pessoa, né? Ela deve... Agora, existe uma coisa interessante para a gente pensar nisso, que foi para me explicar uma pessoa, foi preciso fazer isso aqui, ó. A pessoa, ela, no caso, ela está aqui. Agora, as outras pessoas estão em torno dela. Todo jeito. Agora, essas pessoas vão para lá. Vai chegar um ponto, então, que ela ficou parada. Todas as outras cresceram. Então a situação fica assim, ó. Aqui lá na frente tem isso aqui. Ela, só de ficar parada, ela já regrediu naturalmente.
É isso que eu mostro sempre, o povo custa entender. Então, do ponto de vista da consciência, toda paralisação ou inércia significa regressão. Perfeito. Agora, por aqui, uma pessoa, qualquer um, vai entender isso. Até certo ponto, o mini-dissidente é isso, né? É justamente isso. Agora, o que é duro é quando você vê legiões de pessoas que você conhece que poderiam melhorar desde já, mas elas não querem. Elas não estão preparadas por si mesmas. Entende? Então você vê aquilo tudo. No movimento espírita eu vi isso. Quer dizer, não tem jeito. Agora veja, se perde aí 100 anos, etc., uma coisa qualquer, não é a vida, né? Quanto tempo se deve esperar para que o amparo realize um pedido feito em Teneves? Se não acontece em 6 meses, pode-se concluir que o amparo acha melhor não realizar o que foi pedido? Calma. O problema todo é o seguinte, você está querendo especificar isso dentro de uma matemática violenta. O problema é o seguinte, depende da coisa. Por exemplo, tem coisa que às vezes eles vêm me pedir aqui, que a hora que eu recebo o pedido, a pessoa já melhorou lá. Devido à intenção do pedido de mandar, eles começaram a assistir antes de eu receber. Agora, tem caso que não tem jeito de melhorar, porque a pessoa não quer. É a própria pessoa que não quer, como é que ela vai melhorar? Eles não podem forçar a barra, eles vão fazer estupro evolutivo. Então, é muito assim relativo você saber se a pessoa está atendendo o pedido ou não. Uma pessoa está pedindo para a outra. Aquela outra que o pedido da outra, ela está preocupada com ela não quer mudar. Não adianta pedir, não vai ser o amparador que vai melhorar aquela vida da pessoa. Se ela não quer, eles não vão entrar. Eles não vão fazer estupro evolutivo. Então, existe desde a assistência praticamente automática em cima do lance, a simul assistência, até aquela que não existe de modo algum, que não tem jeito de assistir. Antes de falar, seria bom vocês deixarem já o micrófono já no ponto. Eu desliguei porque ele estava dando barulho. Agora, na penúltima linha da patologia, as cadeias causais irregulares. Eu queria as cadeias causais irregulares. O problema é o seguinte, a hora, por exemplo, que tem um processo irregular, instável, nas coisas que a pessoa faz. Por exemplo, uma pessoa dispersiva, ela tem muitas cadeias causais irregulares na vida dela. Ela começa uma coisa, não acaba, aquilo fica pela metade, ela perde as companhias nesse caso, ganha da outro lado, e o problema fica instável, irregular. Entende? É um problema quase sempre incoerente, muito sério mesmo. Essa irregularidade vai sempre frear a evolução. Pode ser, cumprir a PROEX, ela... sempre um freio, de algum modo, no processo. Está entendendo? Só. Pode falar. Gostaria de entender essa parte que o senhor falou do freio de mão, das consciências mais avançadas, né? É que eles param, eu entendi assim, que eles param para poder focar na assistência das outras pessoas por causa da Reubex, é isso? Não, porque a hora que eles veem o seguinte, aqui, ó, eles viram a reorganização da Terra. É uma condição excepcional, fora de série, como nunca houve. Isso vai melhorar o processo do planeta todo. Eles tiveram aqui muito tempo. Aquela pessoa, por exemplo, aquela consciência, esteve aqui muito tempo. Então, era dentro dela, ela falou assim, não, eu vou sair daqui com uma condição melhor, vou pensar melhor com isso. Isso pode ser até bom para ela depois como consciência livre. Você entendeu? Às vezes ela está até facilitando também a condição imediata, do futuro imediato dela. Então isso aí é muito sério, a gente não pode... Assim, essa condição acontece mais com a pessoa já no nível de serenão, ou, por exemplo, evoluciólogo e outras consciências? Não, isso aí pode acontecer com qualquer um, eu não ponho a mão no fogo, porque consciência varia, depende da intenção, né? O nível de autolucidez, isso aí varia. Mas agora, o que acontece mais sério, que provoca mais resultado, etc., é com o serenão, né? Óbvio.
Mas é porque eu pensei assim, se a Por exemplo, o caso do transmentor, eu estava falando aí com ele sobre ele. Ele não me falou nada, ninguém me falou, é apenas uma suposição, uma hipótese minha. Eu estou especulando o processo. Será que ele já não está na hora de virar serenão e ele não quer dividir o processo da Herbert? Não, é exatamente isso que eu gostaria de entender. Por exemplo, ele não quer virar serenão. No fato dele estar fazendo assistência, ele não vai estar crescendo, evoluindo mais mesmo assim? Como assim ele não quer virar serenão? Não é bem assim, chefe. Você vai raciocinar comigo, você vai entender isso. O que é que nós temos de valor como pessoas, ou seja, como consciência, como personalidades humanas, animais? É justamente a energia de bicho que nós temos maior capacidade de fazer rapport com gente, por exemplo, com consciência que estão na baratosfera. O transmentor não tem isso mais. Ele não tem o mesmo rapport. O que adianta a pessoa vir aqui e começar a falar para você em grego, sendo que você não conhece o idioma? Não adianta nada. Então, se não há rapport, não adianta nada. Então, o problema é o seguinte, ele sabe, se ele se tornar serenão, o nível de evoluciologia dele acabou, é aquele negócio, você está entendendo? Tem que pensar, então tem que pensar em outra coisa, porque agora o processo é lá para frente. Então ele quer acertar alguma coisa. E outra coisa, toda consciência tem milhões de outras consciências do seu grupo evolutivo. Ela às vezes quer ficar bem com todo mundo, é o problema da amizade, entende? E outra coisa, no nível já do transmentor, que é evoluciólogo, ele já tem sentimentos elevados. Esse sentimento elevado, até onde isso vai? A gente tem que pensar muito. Pessoal, mas é um negócio que eu quero que vocês comecem a pensar através de um negócio que eu trouxe esses dias para mostrar para vocês. Mega euforiologia, né? Euforismo. O problema todo é esse. Mas assim, no caso do serenão que vira consciência livre, para mim fica claro, fica mais fácil de entender, porque ele descarta a possibilidade de voltar no corpo humano. Aí no caso da ascensão, por exemplo, do evoluciólogo para o serenão, eu já tenho dificuldade de visualizar o que ele vai descartar no momento que ele ascende de evoluciólogo para o serenão, que ele perde o rapport. Pensa bem, eu também não sei, né? O negócio vamos chegar lá, um dia ele vai entender. Agora tem coisa que eu já entendo. Por exemplo, Tenetos para o FIEX eu já entendo alguma coisa. É muito difícil você mexer na UFIEX sem Tenetos. Pensa nisso. Agora, por exemplo, eu ainda não sei bem como é que é a semiconsciência dentro desse processo. Eu já tenho alguma ideia, mas eu não sou... Ainda não tenho diploma do assunto, não. Preciso estudar mais. Então, você pensa, as coisas mais evoluídas, em primeiro lugar, nós precisamos ter chegado àquela evolução para entender totalmente. O mais é especulação. Mas fazendo uma comparação assim, a pessoa com o pré-desperto e o desperto, então também vai haver alguma assistência que o pré-desperto faz que o desperto talvez não tivesse maior dificuldade. Mas isso aí às vezes demora até a pessoa chegar lá, ele já passou por isso. E outra coisa, a dispersidade vai julgar essa consciência dentro de vamos dizer, um redemoinho de condições violentas de mudança. Quer dizer, vai ser uma reciclagem intensa o tempo todo em cima dela. Ela às vezes não vai ter nem chance de estar fazendo muita escolha. Entendeu? Não, é que cada reciclagem, a intensidade da reciclagem. Porque esse negócio que eu chamo de ressexologia, reciclagem, isso varia de acordo com a intensidade do nível, da consciência, das condições, daquele contexto evolutivo. Mas esse processo também, professor Valdo, só é válido mais a partir do desperto mesmo, né? Que é onde você, na verdade, zera a você sabe, a gente tem que estudar tudo a partir de tudo, né? E da gente, né? Nós temos recursos, nós temos, são os nossos. De modo que estudar a pré-serenidade é muito importante, que é o que nós fazemos. A base nossa é a pré-serenidade.
Não é mais o caso da Magali, né? A Magali já está querendo ficar melhor. Hoje é a terceira vez que eu falo isso. Agora, Valdo, você vê, nesse caso, seguindo a pergunta do Max, alguma hipótese, por exemplo, do pré-serenão, pré-desperto, ele segura um pouco a desperticidade por causa de algum trabalho que ficou para trás? Como se fosse paralelo do serenão. Ele não precisa disso, porque a hora que ele vai chegar na desperticidade, ele já passou por um período de arrumação da situação. Ele vai vendo com o tempo. Chega num ponto que ele começa a ver que ele está em renovação. É uma fase de transição. É como se ele estivesse se preparando para aquilo. A pessoa vê. Agora, há casos no início a pessoa nem viu. Quando ela viu, já estava lá na frente, já não tinha percebido daqui até lá. Essas coisas acontecem. Professor, aqui em cima. Aqui em cima. Quais dicas que o senhor pode dar para a gente, sugere, para a gente nos prepararmos para uma entrevista preliminar com o serenão, visto que a gente não tem essa previsibilidade? Eu já escrevi muito sobre isso. Tem isso, até tem 700 experimentos. Tem uns 700, tudo. Mas, bom você ver os 700. Em relação à condição do holossoma, como é que a gente pode se predispor, estar pronto? Para fazer assistência aos outros é o melhor. Se você pensar no outro, você nunca vai errar. Isso vai ajudar seu holopensene. Agora, pense, presta atenção, na paraperceptibilidade, visando, objetivando ajudar os outros, objetivando a interassistencialidade, que é justamente a TENEPS. A TENEPS o que é? A pessoa vai fazer, vai trabalhar, vai evoluir, vai aperfeiçoar suas parapercepções, objetivando ajudar os outros. Essa, vamos dizer, filosofia, esse princípio, é básico. É para todo mundo o tempo todo. Mas isso aí é o espírito da coisa, é a essência do tenepsismo, da tenepsologia. Se nós pensarmos nisso, a coisa fica mais clara. Valdo, do mesmo jeito que para consim vulgar tem uma hora que o determinismo é todo compulsório e ela não tem muita escolha, na beira da pré-desperticidade, por exemplo, tem um momento em que o ritmo da recinha ele fica também compulsório até certo ponto, ele começa a se precipitar, independente da pessoa querer aquilo, ela já está de acordo com aquele movimento. Então aquilo se precipita de uma forma mais ou menos natural? Tem coisas que às vezes se precipitam, sim. Mas agora as precipitações, elas podem evolutivas, ser né, patológicas e pode ser, entende? Sadias. A sadia é que interessa. Quer dizer que existe aquilo que eu chamo. A pessoa age bem, abre o livre-arbítrio, acaba o determinismo. Ela age mal, ela começa a fechar o livre-arbítrio, começa a dar no determinismo. Agora, para a pessoa entender isso, uma boa coisa é estudar o ligofrenia, o processo da imbecilidade, o problema do idiotismo, sabe como é que é? A pessoa vai ver como é que é isso. Agora, no caso a debilidade mental, a imbecilidade e a idiotia, que são os três níveis, cada um na pioria do processo. Você está entendendo como é que é? No caso sadio, então, dessa precipitação, por exemplo, já está a um passo da desperticidade e começam a ocorrer, o ritmo é acelerado para que a pessoa chegue naquele nível. Às vezes tem, mas às vezes o processo é o seguinte, é uma fase de transição, vai sempre se dar aí, em matéria de manifestação assistencial. E ela vai vendo. Por isso que eu falo, pode chegar um ponto que a pessoa nem percebeu todas as benesses que ela já tem. Ela não está sabendo que ela já acumulou como bens. Você está entendendo? Então o potencial dela aumentou e ela não tem desconfiômetro para fazer a aplicação daquilo ainda. Daí a pouco, quando ela for aplicar, aí pode dar isso que você falou. Essa precipitação natural, que quando ela fez uma preparação. Ela descobre a situação, o nível, ela começa a entender aquilo, ela tem uma cosmovisão da sua condição. Antes ela estava com uma condição banal, vulgar, bobinha, pequena, vamos dizer, para não falar que é idiota, mas míope. Você está entendendo? E isso pode ocorrer também, Valdo, na desperticidade já consolidada, quando desperto,
está se tornando previamente, não, caso aí não for tá, o solo, eu não acho que seja, não, porque os negócios essa são muito aceleração próximos. já não ocorre. Você olha bem que as coisas nesse sentido elas são muito próximas lá, quando começa a aumentar. Olha o percentual de diferença. É pequeno. Aí a pessoa já sabe como é que é. A transição é mais suave. E dessa fase que você falou do transmentor, que ele está passando, ele pode se tornar um serenão, porque ele já está num nível, um upgrade que permite, e ele, como é que acontece? O que eu vejo é que no nível assim de evoluciólogo, ali o processo todo é a ficha de trabalho, né, da pessoa, da consciência. Às vezes a ficha de trabalho dele é enorme. Isso aí influi muito seriamente. Então ele tem escolha, ele pode parar um pouquinho, puxar o freio de mão, como quase você disse, tem. Agora, e segurar. se eu preciso ver, é o processo do colégio invisível deles. O que eles determinam? Como é que o povo fala? Devido o CMP, o ciclo multiexistencial pessoal. Isso é seríssimo, a pessoa ver. É. O que é? A questão da irresistibilidade também, que funciona ao modo disso, dessa... Existe um ponto que não tem saída. E outra coisa, nessa condição, muito antes do que isso, um desperto que seja autolúcido sobre a situação, ele já vai seguir aquelas coisas. Uma pessoa que já descobriu o CMP, ela não vai brincar mais com egoísmo, ela não regride nisso aí mais. Não dá. CMP. O ciclo multiexistencial pessoal, se ela já tem isso com muita lucidez, muita teaticidade, ela não vai errar mais. Esse erro não acomete mais essa pessoa. Valdo, aqui na B. Você sempre fala disso, né? Que às vezes a pessoa está chegando na pré-dispersidade e ela não percebe esses benesses. Não. Que tipo de benesses são esses? Dá um exemplo, por exemplo, do que ela não consegue ver que ela já tem. Ela falta, por exemplo, ver a euforia, por exemplo. Ela não viu isso. Ainda no capítulo. Sabe nada, está ignorando tudo. Tem casos assim. Por isso que é muito importante eu ter falado nessas coisas todas para preparar o ambiente, depois eu trago aí a mega euforização. Você está entendendo? Isso aí é importante. Vocês precisam saber disso. Agora é um jeito da gente melhorar. Agora, outra coisa, eu não sei se vocês já perceberam, vocês agora, nessa altura dos acontecimentos, vocês estão vendo que eu não falo muita abobrinha aqui, não. Eu repito as coisas, mas é um negócio em evolução. Vocês já notaram? Há como se fosse um simum atrás, fica tem alguma coisa que está vindo com todo mundo. Observa bem que o negócio está caminhando, está crescendo. E outra coisa, vocês vão notar que evolução não adianta cursinho de 3 meses, 1 ano aí não. Eu estou trabalhando faz 8 anos aqui para expor isso, e olha a situação como é que é difícil. Agora, extrafisicamente, as possibilidades paradidáticas são maiores que a didática. Falar para vocês, por exemplo, se eu tivesse com o meu psicossoma, e vocês também, diretamente pelo psicossoma, seria mais fácil. Aqui não. Eu tenho que superar as dores de barriga de todo mundo, a dor de cabeça do outro, o fígado que não está bom, o diabo. Extrafisicamente não teria nada disso. Então, o curso intermissivo, se eu estou demorando 10 anos para falar sobre a evolução para vocês, no curso intermissivo, talvez, com 2, 3 anos, já quebra o galho totalmente. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam isso lá com facilidade. Agora, aqui com a gente, demora muito mais. Agora, eu tenho um fator a meu favor. Qual que é? Um óbvio. É um fator. Vocês fizeram o curso intermissivo. Quando a pessoa, a consciência chega lá, ela não fez curso antes, é o primeiro. Então, eles têm essa dificuldade inicial. Eu não. Agora, então, vamos dar o desconto. Eu coloquei 3 anos lá, 10 aqui. Se não tivesse o curso intermissivo, seria quanto? 100 anos aqui? Aí não dá, porque a vida humana não dá para 100 anos. Por isso que não se fazia nada antes.
Agora, Valdo, por isso que chegaram à conclusão. O jeito é desencadear o processo impermissivo. Você entendeu a lógica disso? Isso aí é a lógica dos serenões. Por isso que eles fizeram isso. Você escreveu um verbete que é o candidato a intermissivista. Nesse sentido, é para facilitar esse processo lá, né? Quer dizer, colocar a pessoa já aqui para se tornar candidata ao intermissivo, né? É a terceira. A terceira tempo já ajuda nisso, né? Pré-intermissivista. Pré-intermissivista. Agora, vocês estão notando, então, que a gente cuidar de intermissivista é muito importante, mesmo a gente sendo intermissivista. Você está entendendo? Devido ao momento evolutivo desse planeta. O processo do hospital ainda está na frente da escola, que é um problema difícil. Professor Valdo, por muito tempo a implantação da conscienciologia era uma imprevisibilidade. Qual foi o momento? Ainda é. Ainda é. É. Essa... Aí, mesmo com a questão dos carnados, das cestas. Em que momento que vai passar a deixar de ser? É você que vai me falar. Eu vou deixar isso aí com vocês, para ver o que vocês sabem. É o meu legado, o espólio. É o espólio mental somático, evolutivo, cosmoético, né? Vamos ver o que dá. Professor, aqui, eu tenho uma dúvida em efeitologia. O último efeito que o senhor coloca lá, o efeito bola de neve insuspeitado. Efeitologia, aí na última linha. O efeito colateral imprevisto? Não, o anterior. O efeito bola de neve insuspeitado. Que insuspeitado? Nessa questão é o seguinte, na questão da imprevisibilidade, isso pode existir. Há um efeito e aquilo é uma bola de neve, o negócio vai crescer, e a pessoa não previu. Ela não sabe o que vai dar. Ela julgou e às vezes, vamos dar o quê? Vamos ver o que vai dar. Ela nem sabe. É um problema. Agora há pouco o senhor respondeu a pergunta sobre sincronicidade extrafísica, dizendo que elas são realizadas pelas consciências livres. Eu estou falando da sincronicidade de alta expressão. Poderíamos dizer que as sincronicidades intrafísicas são patrocinadas pelos serenões? Poderia comentar? Sim, eu já falei isso muitas vezes. Sincronicidade é um dos fenômenos mais complexos, mais sofisticados, mais abrangentes, mais difícil de interpretação que tem. Às vezes você está vendo a sincronicidade aqui, que para você é desse tamanhozinho, que diz respeito à sua pessoa. Aquilo é repercussão de uma sincronicidade que já vem de 1 milhão de outras. Então isso tudo é muito difícil da gente interpretar. De modo que tem que ir com calma. Agora, nessa questão, por exemplo, sobre consciências livres, serenões, etc., são as grandes sincronicidades que movimenta a evolução do planeta. Na questão dos serenões, já começa a mexer com as consciências livres, já é movimentação de galáxia, já não é mais planeta. Serenão cuida muito de continente. Consciência já cuida de galáxia. Consciências livres, que eu estou falando. Poderia nos detalhar brevemente como foi o desenvolvimento do seu EV e suas retrovidas? Como o EV vai evoluindo junto à evolução consciencial? Por exemplo, em uma comparação entre as escalas evolutivas e o padrão de EV em cada estágio. Poderia elucidar com o seu exemplo pessoal? Poderia cotejar a qualidade do EV com o olo pensante da maxi-fraternidade nos níveis evolutivos? EV é uma coisa muito simples e dificílima. Então, simples porque é a sua vontade, qualquer vontade sua está mexendo, ela está mexendo com a energia, lá no fundo é um tipo de EV. Qualquer coisa que você faça. Então é a sua vontade dirigindo o cosmos em alguma coisa, a ferramenta que tem é energia imanente. Isso é o EV. Agora, o EV que eu falo hoje, tecnicamente, esse tem que ser bem estudado, ele é intencional, ele tem determinação, ele tem objetivo, a pessoa sabe tirar partido de uma série deles. É igualzinho, por exemplo, aquela pessoa que tinha um telefone simples. Depois ficou o telefone sem fio. O telefone sem fio só servia para falar com outra pessoa, mais nada. Hoje tem um celular que é o telefone sem fio com 20
condições, de possibilidades e comandos diferentes. De modo, inclusive no fio tem o telefone. Agora então vocês vejam bem, a mesma coisa é o EV. O EV que nós mexemos hoje é esse EV sofisticado. Eu já fazia EV ao meu modo, junto com o sacerdócio do Egito. Vamos entender bem isso. Quanto tempo faz isso? Agora, de lá para cá, eu procurei colocar aquilo que eu pude de diversas maneiras. Com o EV, então, em certos corpos, você está perguntando aí a meu respeito, eu vou te falar, isso eu já vi nas minhas retrovidas. Eu encaminhei o EV numa certa vida para a clarividência. Com o outro, eu encaminhei para a projeção. Com o outro, eu encaminhei para outros processos de assistência mais sérios. E por aí foi. Muitas vidas minhas, eu cuidei do processo da energia, especializando para determinado objetivo. Agora, hoje, a gente vai falar isso para todo mundo, para todo mundo fazer isso simultaneamente. Agora, a Terra hoje, ela tem uma predisposição básica que ajuda isso. Antes não tinha. Qual que é essa predisposição básica? Fartura de energia. Por isso que essa minha teoria, eu sempre falei nisso, que ela é importantíssima para explicar uma série de outras hipóteses, teorias, tudo princípio que tem por aí. Agora, a partir disso, então, eu acho que eu explicitei bem o que eu ia ver no meu caso. E por isso que eu chamo que é a gazula, a chave geral, a chave mestra. Na frente, é só a megaforização que você fez, o que predispõe ela é o multicomplex, completismo. Não. O que predispõe a minha vontade, a sua intenção. Mas o que dá essa tranquilidade interior, não é o completismo existencial? Mas aí é o nível que você tem lá, mas depende de você. Tem gente que é sadomasoquista, tem outros que são só masoquistas. Ele às vezes pode até melhorar a coisa, mas não quer sofrer. Tudo depende da vontade e da intenção. Vocês não acham que tem gente aqui que podia fazer mega euforização melhor que eu? Eu acho. Não fazem por quê? São bobocas, como é que é o nome? É um trinômio de dignificação máxima. Trinômio dignificador. Burraldos, Burrildo e Burrói. A culpa não é minha. Agora, eu estou começando a falar disso mais claro. Agora, como diz o povo lá essa semana, uma pessoa falou, não, você é muito até cômico, a gente ri na abertura. O processo é diferente. Isso aqui não é sessão de religião que tem que ser túnel, de luto, tudo escuro, a dor, é o sofrimento, você tem que vir pelo sofrimento. Que é isso? Aqui mais. Para você chegar a fazer isso hoje, você viu isso no passado, ou alguém fazendo, ou foi em algum lugar onde existia esse ambiente? Não, isso aí vem as consequências todas. O meu processo é o seguinte, eu durante 1000 anos, eu passei siderado com isso que eu chamo de energia. O espiritismo é chamado de fluido. Agora, no início da parapsicologia, chamava isso de eflúvios vitais. É só no projeciologia tem mais de 100 nomes para isso. A minha pergunta é assim, o que você pensa que faz essa evocação, que te permite acessar essa condição? Qual a personalização? Tudo é vontade. Vontade para quê? Vontade direcionada a quê? Minha vontade, eu estou aqui. Então eu faço isso com você. Olha aqui, ó. Minha vontade chegou aí. Se você não percebeu, o problema é seu. Mas eu sei que eu cheguei. E eu posso mexer em você. Agora, quanto mais, vamos dizer, predisposta seja a pessoa, mais a gente mexe nela. A vontade é uma volição, ela tem que ter um direcionamento. Pois é, mas a vontade é o estado vibracional, é a energia, é a sua consciência, tudo é a vontade. A volição, a voluciologia. Escuta, ó. Isso é a minha vontade, ninguém me ajudou, só eu. Agora é aquilo que eu falo, por exemplo, eu posso ligar as tomadas aqui, eu não preciso ligar, já ligou, porque mudou tudo.
O negócio está automático. Quando eu cheguei aqui, eu não quis falar, mas as consciências estavam trabalhando aqui hoje, mais cedo. Eu já estava todo envolvido aqui no negócio. A hora que eu falei, mudou tudo. Eles já me mostraram de minha nessa, entendeu? No caso dessa euforização, só mais uma pergunta. Ela vai além das centrais que você falou. Além o que? Olha, assim? Aqui, você, antes de mais nada, é uma centralzinha. Que tal você virar uma centralona? Depende de você. Então, a mega euforização leva a pessoa para isso. Você entende? Por exemplo, você acha que serenão precisa de acessar uma central extrafísica de energia? Ele dirige isso. Você entende? Ele acessa direto na energia imanente. Seria o caso. Não, todo mundo tem aqui direto. O processo é o resultado, é maior. Agora, gente, é isso aqui que há 8 anos eu estou mexendo, esses detalhes, que agora vocês estão começando a fazer as perguntas. Que eu também fui cruzando todas as ideias para chegar nisso. A evolução é uma das coisas mais complexas que nós temos, que é a base da vida. Quem entendeu a evolução, entendeu a vida, evoluiu. Quem entendeu a evolução, evoluiu na depressa. Vai ter o verbete, mega euforização? Já tem. É que ainda não veio. Aí você vai fazer de novo? Não. Para os retardatários? Não, eu já tenho, né? Eu já tenho, ele já está lá, já está feito. Não, Quem viu? Pois é. Quem viu, viu. Não, eu só mostrei, né? Mas eu não trouxe o verbete. Não, você vai mostrar de novo, vai executar de novo. Tem gente que está me pedindo isso todo dia. Eu também, por exemplo. Eu não sei, né? Pela democracia, é só participar da tertúlia. Uma aclamação, um processo, a gente é obrigado a ter. Vamos passar uma lista então, gente. A qualquer momento na tertúlia. Então venha para a tertúlia. Não, vocês aí escolhem o dia e o que é. Faça o programa. E de que jeito nós vamos fazer? Porque tem que escolher 3 pessoas para a gente fazer. Eu não quero fazer mais de um, porque se falar para mim para não fazer, porque sempre eles têm que fazer muita assistência. Fazer aqui, outra coisa. Se anunciar desse jeito, aquilo que eu fiz vai ficar 10 vezes maior. Você está entendendo? Mas olha, eu toco qualquer coisa. Por isso que é bom, agora, vamos fazer momento, ela vai ser hoje. Vocês decidem. Eu sou da democracia. Aqui, ó. Aquele negócio do law and order. Traz aqui e prende. Nas costas? Você está refém. Eu sou apenas prisioneiro. Quem manda é vocês. O que vocês mandam? Vocês decidem. Estuda aí, olha o dia que for, vocês decidem. Agora, ó, decide com a turma do tertuliário, né? Vê com eles aí que nós fazemos. Agora, lembre-se, tem que fazer uma eleição para escolher 3. O primeiro fica no meio, o outro fica no lado, o outro fica no outro. Tá certo? E eu faço daquele jeito que eu fiz aqui, que aquilo lá deu certo. Eu acho que ninguém passou mal depois daquilo. Isso aqui é importante. Não, mas pode ser sorteio. Ele falou eleição, mas não. Como é que é? Sorteio. Pois não, tem que fazer. Vocês estudam, mas agora vocês marcam o dia. Pronto. Eu estou aqui todo dia. Com exceção de outubro, pode ser que nós vamos sair, mas quando eu sair também, um monte de gente vai sair, não vai ficar ninguém. Só a gatinha que vai ficar aí. Página 23. Sim. Binômio Logia. Último item, el binômio raridade perplexidade. Raridade e perplexidade, é isso que você quer? O processo todo é o seguinte: quando uma pessoa procura um processo de raridade, uma coisa singular, a singularidade, aquilo que nós chamamos de pérola negra, uma coisa muito rara e cara, quase sempre às vezes pode dar uma perplexidade, porque a pessoa não está habituada com aquilo. Isso, às vezes, tem interferência na imprevisibilidade. É a imprevisibilidade da perplexidade. Uma pessoa está mexendo numa coisa, ela descobre algo novo, singular. Aquilo pode revolucionar tudo que ela vai fazer. É o senhor achado. Entende? Isso aí é finding. Isso aí pode mudar. É mais do que um processo de
alteração ou qualquer coisa nesse sentido. E isso pode dar perplexidade, quer dizer, a pessoa vai ficar astônita, ela não sabe o que fazer perante aquilo. O problema da imprevisibilidade tem muito disso. Por isso que eu estou chamando a atenção. O que você queria? Na estrangeirismologia, página 22, você fala do check-up existencial. Você poderia falar mais especificamente, mais detalhadamente, que variáveis que você observa nesse check-up existencial? Background? Não, check-up. Check-up é na segunda linha da estrangeirismo. O check-up existencial. Quais as variáveis que você vai observar? No check-up existencial, eu hoje estou estudando justamente isso. Já que você tocou no assunto, você está entrando na minha onda, tá? Eu, às vezes, não permito uma coisa dessa. Isso é uma insurgência de exopensene que estão entrando em intromissão, que é, até um certo ponto, né? Vocês sabem o nome disso, né? Que é o nome? Como estimular a pergunta do aluno, mas tudo bem. Mas olha, sabe o que eu estou estudando? Medida conscienciológica. E ó, seria bom, já que eu estou falando, vocês me ajudaram. Eu até agora já coloquei a medida conscienciológica. Olha só as categorias. FEP, a condição pessoal perante o conscienciólogo. Outra, escala evolutiva das consciências. A condição pessoal presente da pessoa ou perante a inteligência evolutiva. Com 5 a condição pessoal pela heteroavaliação, no caso da consciência, por exemplo. Conscienciograma, a condição da autoavaliação conscienciométrica no holociclo, por exemplo, ou em algum lugar desses aí que a pessoa pode se dedicar para ver pelo conscienciograma. Ela fazer uma autoavaliação. A complementária, a condição pessoal perante a paraperceptibilidade do CAE. O laboratório conscienciológico, isso aí tem um monte, aí teria que especificar. Eu já falei, por exemplo, a complementar, que é um deles, mas tem um monte. Isso aí teria que ver que é a autopesquisa da pessoa. Agora, consciência terapia, lá, olha só, consciência terapia. No caso aí, a condição do evoluciente, na OIC. A intermissividade, a condição tira tema, dia consigo ter participado de curso intermissivo pré-ressomático. Ela analisar aquela ficha que nós temos sobre o assunto. Agora, o que mais que eu posso pôr na questão da medida conscienciológica pura? Eu quero aquela básica. Isso aí eu quero fazer um verbete com isso. Eu comecei a explicitar o negócio e de cara eu arranjei esses 8 para começar. Agora, isso eu estou estudando que talvez entre na conscienciometrologia. Mas não é só nisso. Eu tenho que ver. Agora, isso é um teste conscienciológico, é uma medida conscienciométrica, é uma condição pessoal, mas é também o que você acabou de pedir. Agora, por exemplo, eu já trouxe medida interplanetária e medida justa. E tem uma série de testes também. Tudo isso eu vou estudar para colocar no dever. A GESCOM já entraria na FEP ou poderia ser a parte? Por exemplo, o que a pessoa já fez de GESCOM? A GESCOM eu teria que ir na PEX para saber o que é. Aí é o proexograma, né? É um negócio que tem por aí. Proexograma, eu ouvi falar. Pois é. O proexograma entraria nisso e a GESCOM também. Proexograma. Agora, anota para mim aí, vamos ver o que o povo fala. Anota para mim. Proexograma seria para ver o problema da proex, autoproex da pessoa. Hein? CPC? É uma boa. Entra também, pode pôr. Agora, tem uns difíceis de você colocar. Por exemplo, o CNP. Esse é difícil da pessoa. Mas, também, eu acho que você tem que colocar aí também. Gente, isso aqui eu fiz quando está chegando aqui. Isso é só um rascunho do início do princípio. Entende? Início do princípio do começo. O que mais tem? Aí, a prova geral de conscienciometria. O que mais? Eu quero ver se eu coloco todos eles atualmente, porque nós temos uma panorâmica da CCCI hoje dentro da consciência. Você não acha que é uma boa? Isso vai ajudar muita gente dentro das ICs. A prova da imagística é outra. Você há de ver esses cursos todos que nós temos, alguns deles que tem. Olha para mim, João, se você lembra de alguma coisa, fala com a
sabe? A Adriana segura aí para mim, ela recolhe o material, isso vai me ajudar a expor. Preciso de ver. Valdo, mas esse aí já é a pessoa que já fez, né? Ela já constituiu. Nos meus manuais tem opção de coisa. Por exemplo, o manual da dupla evolutiva, talvez fosse um que devia entrar. Que a condição dela se tem. O outro é o manual da Tenex. Porque é por ali que a pessoa vai testar ou avaliar se ela vai ou não vai. Estou nessa ou não estou. Não é isso? Vocês entenderam, né, o que é que eu estou chamando de medida conscienciológica, né? Se vocês tiverem algum outro nome, arranja. Eu não vi. O melhor que eu arranjei até agora é esse. Agora veja, eu estou para fazer isso há muito tempo. Hoje eu vi uma coisinha lá, então antes de vir eu anotei tudo para ver o que é, porque isso aí não tem anotações guardadas, não. Porque está tudo esparramado, né? Tudo lá. É o ato, checar, fechar. Agora aqui, quando o senhor diz que a fartura de energia facilita o desenvolvimento do EV, significa que a consciência que pratica o EV pode retirar do ambiente de outras pessoas energias para potencializar o próprio EV? Sim, mas não é isso. Não é ela tirar a energia dos outros. É o holopensene da Terra que já tem muita força energética atuante. Então, a matéria está vitalizada num percentual como nunca existiu na história da Terra. Vê se me entende. Matéria vitalizada através dos corpos, os somas. Como há mais somas, quer dizer, a demografia, hoje há uma explosão demográfica, tem mais gente. Quanto mais gente tem, mais matéria vitalizada vai existir, devido às conexões do energossoma no soma. É isso que potencializa tudo. Uma coisa é você pensar sozinho sobre determinado objetivo. Outra coisa é você pensar 100 pessoas com você sobre o mesmo objetivo. Você pensou o tanto de pensamento de vivo, o N do Pensene, de todas essas pessoas, o que é que não estão caminhando para isso, a potencialização que tem. Então, esse sinergismo coletivo, mundial, terráqueo, essa que é a fartura. A teoria da fartura da energia é isso aí. Professor, aqui na A, tem mais uma dúvida quanto ao verbete na patologia. Na terceira linha de baixo para cima, o senhor coloca lá, a alteração positiva na automundividência. Sim. O senhor poderia dar um exemplo dessa alteração positiva? A hora, por exemplo, que a pessoa chegou, ela morava lá no Mato Grosso. Aí ela viu alguma coisa da Tertúlio, um dia desse aconteceu isso com uma pessoa. E ela então veio aqui para Foz. E ela chegou, começou a conversar comigo e falou assim, eu vou mudar tudo, minha vida é outra. E então eu perguntei para ela, quanto tempo faz que você está com isso? Não, faz 15 dias que eu ouvi falar que vocês existem. É intervencionista. A mundividência da pessoa foi para o espaço. Aquela antiga não existe mais. 15 dias, ela mudou tudo. Agora, por isso que eu falo para vocês, intervencionista. A pessoa viu, estava lá mexendo nas coisas, viu com uma pessoa da família, uma coisa aconteceu e tal. Não tinha nem conversado, aquilo chamou a atenção, ela viu, começou a pensar naquilo, acabou vindo aqui. Que são dessas pessoas do meu estilo. Quer ver, vai lá e verifica. Que é o princípio da descrença. As melhores pessoas para nós trabalharmos são aquelas que admitem o princípio da descrença por elas. Isso é uma mão na roda. Quer dizer, ela só gosta da coisa tipo São Tomé. Tem que pegar, ver a coisa como é que é, fazer a experiência pessoal. Isso é o ideal para nós. Aquela pergunta para o Serenão, qual foi o último trafar que você superou? O que você já teve de informação sobre isso, nos seus contatos aí com... Eu não tive. Eu estou atrás. Você está atrás aí. Eu tenho só suposições. Suposições desses, vamos dizer, sub-serenões mais avançados, tipo Magali, a Adriana, o Loche, a Rosa. Há uma certa suposição no ar que a gente pensa, né, o que é que pode ser. Mas, diretamente, eu ainda não recebi nenhum comunicado.
devia de ser um comunicado igual aquele da Rede Globo aí para mim. Tudo, carimbo, tudo, logotipo, assinatura, data. Serenão. Agora, e... Serenão. Bom, tá bom. Como que a gente, por exemplo, sem muita consciência de outras vidas passadas, pode ter segurança quando a gente supera completamente um trafar? Tem alguma maneira... Como é que é? O que você quer saber? Você quer saber quando a gente supera? Quando que a gente sabe que superou mais definitivo, não só dessa vida, mas... Você não erra naquilo, que aquilo não cria mais problema para você, que você já superou o processo, você vai perceber. O bem-estar que aquilo vai causar para você, o equilíbrio. Você, com o pé nas costas, você supera aquilo, você dá uma banana para o processo, não tem mais nada, acabou. Você poderia dar um prazo, por exemplo, de tantos anos para saber não, que aquilo não é só não, eu estou falando a hora que ela sabe mesmo. Uma extrapolação, por Aí exemplo. o governo ela fixar, ela guardar aquilo que ela tem. Ela vai pôr no uso, ela vai empregar o que ela já tem. Isso é outra coisa. Bom, aqui na página 23, na tecnologia, na terceira linha, no início você fala as técnicas de gestão de riscos. Você pode colocar dentro desse contexto aqui? Isso aí? Tecnologia, terceira linha. Técnicas de gestão de riscos. Assim, as técnicas de gestão de riscos. O caso todo é o seguinte, é a pessoa ver quais as técnicas que ela tem naquilo que ela está fazendo, qual o nível de risco que tem nisso, para ela não entrar na risco-mania. O que ela pode perceber nisso? Qual a avaliação, por exemplo, disso e daquilo? Aí vem a avaliação econômico-financeira, a avaliação local, companhias, o tempo que está, o zeitgeist, a perduração do processo, a duração daquilo que vai ter. Como é que é o problema? Isso tudo são técnicas de gestão de risco. Ela então vai ver a possibilidade ou viabilidade disso e daquilo, de vários instrumentos que ela tem, que ela possui. Qual a viabilidade dos aportes que eu recebi para fazer e atingir esse objetivo? Isso aí é a técnica de gestão de risco. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? Você? Página 25, ponto 4. Mega imprevisibilidade parafenomênica. O primeiro item. O extrapolacionismo para ser pioneiro. Por exemplo, no seu caso, você já teve, por exemplo, um fenômeno de cosmoconsciência? Não teve. Então, o que se passa? Eles vão lhe dar um fenômeno inicial de cosmoconsciência. Esse é pioneiro para a sua vida, para as coisas que você está fazendo. Eles mostram como é que aquilo funciona. Isso vai mudar totalmente sua vida. O extrapolacionismo, mesmo com melhor boa intenção, se o povo que está patrocinando isso, as consciências amparadoras, não tiver cuidado, eles fazem o maior estupro evolutivo. É um problemão. Se você chegar perto de uma pessoa e mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo é bobo, que tem uma coisa muito melhor que ela é capaz de fazer, como é que é? Ela vai perder a motivação total, ela vai ficar desanimada, desmotivada, ela não quer saber de mais nada daquilo. Então, extrapolacionismo não pode ser para qualquer um, a qualquer hora. É muito sério. Agora, a mega imprevisibilidade parafenomênica é muito séria, não só para nós, mas é mais ainda para os amparadores. Isso aí pega todo mundo. Tem que examinar. Você tem certeza que ele tem estofo, ele tem fôlego, ele tem resistência para aguentar essa? Uma coisa positiva. Lembre-se o caso da menina da árvore de Natal, cheia de brinquedo para ela, que ela viu e morreu na hora. Mas então, pode falar. O senhor mencionou agora há pouco a matéria vitalizada. O que o senhor pode... Você, aí, ó, seu corpo. Isso é matéria vitalizada. Todo mundo aqui, ó, isso é matéria vitalizada. Você pensou que isso aí é uma matéria?
Você que está vitalizando isso. Acabou, tira a sua consciência aqui, vai tudo por... Acaba tudo. Mas em qual contexto especificamente? Porque o senhor disse, nós nunca tivemos tanta matéria vitalizada, no sentido da implementação. A população da Terra era muito menor. Ah, ok. Raciocínio. Ok. Nós temos que pensar primeiro no nosso mundinho chamado Terra. Sim. É aqui que a gente Esse tem que ver, para ver para onde nós estamos caminhando. Tá. Não tem lógica? A teoria é baseada na explosão demográfica. Está querendo o microfone? Tem um paradoxo também no nosso crescimento populacional, que a biodiversidade também vai sendo afetada, um pouco floresta, muita coisa é dizimada e tudo. Sim. Como é que fica Mas isso? O problema não é esse, a energia maior é da consciência. Sim. É aquela que ela mexe. Agora, tem uma outra coisa que você esqueceu, que é mais importante que isso que você está falando. São as conservas. Está aumentando a demografia, mas de conservas. Sim. Então, veja, será que todas essas energias que chegaram até agora são todas negativas demais? Como é que fica? Ou há uma certa balanceamento com a genética? Que às vezes a genética ajuda, a média que tem. Entende? Sim. Uma outra coisa que ajuda demais que o povo esquece é a cronímica. Você já pensou se viesse todo mundo da baratosfera de uma vez e ressomasse tudo no mesmo dia? Ia ser um problema. Agora não, um vem aqui no dia, outro vem no outro, aquilo vai com calma. Homeopático, né? Há uma malemolência da história. Isso aí é que ajuda, repentena, senão nós estamos perdidos. Agora, a minha dúvida é em tese nessa questão de, por exemplo, da ecológica, de desmatamento e da biodiversidade. Sim. Mesmo. Em tese, essa turma toda de bicho aí vai ser transmigrado ou estão esperando para ressomar de novo? Está sendo transmigrado, né? Vamos ver com o tempo, né? Vamos ver o que você faz. Sim. Você representando a humanidade. Salvar tudo. O que você faz em sua casa? Tem gente que está pondo a casa como a casa de Horácio, né? Eles gostam às vezes de falar que é a casa da sogra também, quer dizer, é a casa do João Ninguém. Quer dizer, estão derrubando a própria casa. O cara está pondo fogo na casa. É isso que está acontecendo na Terra. Estão transformando a Terra numa lixeira planetária. É isso que é o ruim. Se dá um jeito. Mas agora o problema nosso, sério, não é a energia de fora. Porque a inteligência lá é menor. O problema é a inteligência maior, que é do ser humano. Sim, de fora você diz a biologia. O resto, ele engorda. Claro. Não, isso é... O ser humano ele pode dominar essas outras espécies. As outras espécies não dominam você. Você está vendo? H1N1 não está dominando a gente. O povo está fazendo força para superar. Sim. É a vida. O jeito. Minha dúvida é se, por exemplo, esses sub-humanos extrafísicos, um dia tem uma pressão ou para serem ressomados ou para serem transmigrados. Ou não vão ficar sempre. Já estão sendo. A transmigração não é só de gente. Claro. Homem. Tem também as outras coisas. Isso eu já escrevi sobre isso há muitos anos. Tá certo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 86 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 6 votos online. Hoje tivemos 790 acessos e 152 teletertulianos acompanhando a nossa tertúlia. Hoje vamos ter 8 recados, vamos pedir, em função do tempo, que sejam breves e objetivos. Primeiro, Judite, o curso 40 manobras, linha, imersão processoterápica, Rosemary, curso formação de autores, Tamara, laboratórios, João, Vila Consciência, o vereador, o Podato, prestação de contas do mandato, Will, conferência online, Apex, Sandra, SP2, Rio. Boa tarde a todos. O convite é para o curso 40 manobras, é um curso teórico e prático, então serão as 40 manobras na prática, no dia a dia, e esse curso ele vai ser em 2 módulos, o primeiro 15 e 16 de maio, o segundo módulo 12 e 13 de junho. Há maiores informações pelo telefone 45 35 25 26 52
ou na portaria do CAEC. Tá? O curso vai ser também aqui no CAEC. Obrigada. Boa tarde, a OIC convida a todos a participar do primeiro curso de campo no campus da OIC, que será a imersão progesterata, que estará acontecendo no dia 30 de abril, 1 e 2 de maio. Maiores informações, telefone 3025-1404. Obrigado. Em maio, nós estaremos iniciando mais uma turma do curso Formação de Autores. Então, as pessoas que estão interessadas em escrever livros ou já estão publicando seus livros, estão convidados. As inscrições são na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Eu quero informar a todos que o Laboratório de Mobilidade Física Vídeo, ele está interditado para reformas, mas ele já está sendo reformado e a previsão é que dentro de umas 2 semanas ele retorne ele possa ser utilizado novamente. E também nós estamos vendendo uma ação entre amigos, que é com o objetivo de comprar um novo ar-condicionado para o laboratório de Proexis. Vai ser sorteado um lençol com bordado inglês, 2 lençóis com bordado inglês, e para comprar a rifa que custa R$10, vocês podem se dirigir à sala de atendimento dos laboratórios, e eu também estou aqui durante as tertúlias. Muito obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos para a entrega do condomínio Vila Consciência, Asa Norte, esse terreno próximo aqui do CAEC, agora no dia 17 de abril, é um sábado à noite, no Hotel Internacional, aqui em Foz do Iguaçu. Então, todos que têm interesse, procure fazer inscrição na recepção, é importante a participação de todos que estão aqui, os tertulianos e os teletertulianos também. Então, dia 17 de abril, aqui no Hotel Internacional, em Foz do Iguaçu. A recepção do CAEC está fazendo as inscrições. Obrigado. Boa tarde a todos, e dizer de novo que é um prazer sempre estar aqui, e nós viemos no período da eleição pedir voto, e a ideia é prestar contas das nossas ações do mandato. Nós estamos distribuindo esse jornal, mas além do jornal nós temos o site nosso, que qualquer um pode acessar, é muito fácil, está no jornal, newtonbobato.com.br, e no dia 9 de abril, fora essa próxima sexta-feira na outra, eu estou lançando meu 5º livro lá na Fundação Cultural, então já estendeu o convite a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Viu, professor? Eu gostaria, em nome da Apex, estar convidando hoje a entrevista online, que ela vai estar ocorrendo às 15h30. A entrevista vai ser com o Regson Alves, voluntário da Repreendência. O tema vai ser Parapedagogia e Proex. Então, o site da Apex é www.apexinternacional.org. Hoje às 15h30. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o ECP2 que vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 23, 24 e 25 de abril. É o primeiro ECP2 aqui no Brasil este ano. E ele, diferentemente do habitual, vai acontecer num hotel e não em Saquarema, como vinha acontecendo, tá? Maiores informações podem ser conseguidas no telefone 21 3153 7574 ou 3153 7575. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é megafenomenologia na desperticidade, a especialidade despertologia. Obrigada e boa tarde a todos.